Pessoal, essa questão 21, nós temos aqui duas expressões, a expressão A e a expressão B. E no enunciado pede para a gente calcular o valor de A mais B. Então, para calcular A, a gente já começa aqui com a raiz quadrada de 256. Para achar uma raiz qualquer, independente do índice, a gente começa fatorando. Então, aqui eu tenho 256. E por ser par, eu já começo dividindo aqui por 2. Quando eu vou fazer uma divisão por 2, eu quero achar metade desse número. Então, 256 dividido por 2, a metade dele vai ser 128. E dividido por 2 dá 64. Aí eu continuo por 2 enquanto ele for par. Por 2 dá 32, por 2 dá 16, que por 2 dá 8, que por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1, e aí eu paro. Né? Por ser raiz quadrada, a gente vai agrupar de 2 em 2. Feito isso, eu vou pegar um de cada dupla dessa, e eu só posso agrupar números iguais, tá, pessoal? Então, aqui, peguei um da primeira dupla, um da segunda dupla, um da terceira e um da quarta. Poderia também colocar direto. Quantas duplas eu tenho? Tem 4, 2 elevado a 4, tá? Mas aqui eu tô colocando bem passo a passo para vocês entenderem. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, a raiz quadrada de 256 é 16, porque 16 vezes 16 vai dar 256. Agora, a gente precisa achar a raiz cúbica de 64. Um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes tem que dar 64. Como a gente já tem o número 64 aqui na fatoração, a gente vai usar ele, né? Vou só apagar aqui uns rabiscos. Porque a gente já tem prontinho. Né? A partir do 64 eu já tenho aqui o número fatorado. Só que por ser raiz cúbica, ao invés de agrupar de 2 em 2, agora eu vou agrupar de 3 em 3. Então, vocês vão observar o índice que está nessa raiz para saber de quanto em quanto eu vou agrupar. Lembrando que só vale se forem números iguais. E aí eu vou pegar um de cada trio. Como eu tenho esse trio aqui, 2, um do segundo trio, 2. E 2 vezes 2, 4. Então, quer dizer que 4 vezes 4 vezes 4 tem que dar 64. E tudo isso dividido por menos 2 ao quadrado. Só que observem que esse menos, ele não está entre parênteses. Isso quer dizer que esse menos, ele não é elevado ao quadrado. Ah, se fosse elevado ao quadrado, ele teria que ter parênteses aqui. Né? E aí, nesse caso, a gente vai repetir o sinal negativo. A gente vai repetir o sinal negativo e vai elevar ao quadrado apenas o número 2. 2 ao quadrado é igual a 4. 2 vezes 2, 4. E tudo isso está sendo elevado ao quadrado. Então, a gente precisa lembrar que no final dessa conta que está entre parênteses, eu preciso elevar ao quadrado. Então, A é igual 16 menos 4, 12. E 12 dividido por menos 4. Em uma divisão, a gente também usa a regrinha de sinais. Quando os sinais são diferentes, resultado negativo. E 12 dividido por 4 é igual a 3. Agora sim eu vou ter um número negativo elevado ao quadrado também, porque ele está entre parênteses. Então, menos com menos vai dar um número positivo, né? Menos 3 ao quadrado é como se fosse assim, ó, menos 3 vezes menos 3. Então, o valor de A é igual a menos com menos mais, e 3 vezes 3, 9. Então, achamos aqui o valor de A, vamos achar o valor de B agora. Deixa eu apagar essa
fatoração aqui no cantinho. Escolher outra cor para B, para ficar bem destacado. Então, o valor de B, ele começa com uma raiz de um número decimal. Para calcular a raiz de número decimal, o ideal é a gente transformar essa raiz em uma fração, né? Se a gente não souber de cabeça. Então, eu vou colocar aqui, ó, a fração 0,16. A gente, para transformar esse número em fração, é como se vocês excluíssem a vírgula e o número que ficar é o número 16, né? Que vai ficar seria o 16. E já coloco um embaixo. A quantidade de números que tem depois da vírgula vai ser a quantidade de zeros. Então, já coloco aqui. Mas faço a mesma coisa com a próxima raiz, de 0,36. Se eu esconder essa vírgula aqui, eu vou ficar com o número 36. Dividido, já coloco 1 embaixo, sempre assim, gente. Quando for transformar um número decimal, já coloca 1 embaixo, tá? Embaixo, né, que é o denominador. E a quantidade de números que tem depois da vírgula vai ser a quantidade de zeros que vai ficar aqui embaixo, né? Isso dentro da raiz. Também temos essa adição aqui entre parênteses, para não multiplicar primeiro, né? Vezes menos 2 ao cubo. Observem também que esse menos agora está entre parênteses, então esse menos é elevado ao cubo. E todo número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado dele é negativo, né? Seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Pela regrinha de sinais, é menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Mas para não fazer isso, vocês vão lembrar da regrinha de sinais, né? Um número negativo elevado a um expoente ímpar, resultado negativo. Se o expoente fosse par, o resultado ficaria positivo. Então, a gente já sabe que vai ficar aqui negativo. E 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, a gente tem aqui vezes menos 8. Agora, vamos calcular essas raízes aqui que a gente já deixou organizado. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. E a raiz quadrada de 100, todo mundo já acredito que deve saber, quem está se preparando aí para a provinha do IF, né, IFES ou outras instituições federais. E a raiz quadrada de 100 é igual a 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Mais raiz quadrada de 36 é igual a 6. Raiz quadrada de 100 a gente já viu que é igual a 10. E tudo isso vezes menos 8. Então, o valor de B é igual... Como tem parênteses aqui nessa adição, a gente vai começar pela adição. Se não tivesse parênteses, teria que resolver a multiplicação primeiro. Então, por ter duas frações com denominadores iguais, é só repetir o denominador e somar os numeradores. 4 mais 6, 10. A gente já vê aqui que vai resultar em 1. Todo numerador igual ao denominador, essa divisão tem como resultado 1. E isso vezes menos 8. Então, o valor de B é igual a 10 dividido por 10 é 1. E 1 vezes menos 8 vai dar menos 8. Então, agora nós temos o valor de A e B. E vamos calcular A mais B. Deixa eu colocar aqui de outra corzinha, verde. A mais B, que é igual a... O A vale 9, mais o B que vale 8. Então, eu tenho 9. Entre a adição ou subtração em um símbolo e um outro número, mesmo que não apareça o sinal, a gente sabe que tem uma multiplicação, né? Então, mais com menos, né? Se há multiplicação, a gente usa a regrinha de sinais. Mais com menos, menos. Menos 8. E 9 menos 8 é igual a 1. Então, nosso gabarito aqui vai ser a letra B.